Voltamos com o Metrópole Debate. Pergunta do Marcos Aurélio da Granja, Portugal. Ele diz, professor Paulo Bacelar, que a esposa teve o filho em Canindé e passou o período de resguardo em Fortaleza. Ela tem direito a receber licença maternidade? Como ela pode fazer para receber esse benefício? Então, ela tem que saber qual é o tipo de segurada que ela é. Eu vou entender que ela seja segurada especial, que ela seja trabalhadora rural. Se ela está numa cidade, está em Fortaleza para passar aquele período, os 4 meses, ela pode requerer em qualquer lugar. Ela pode requerer em Fortaleza. Agora, com os documentos daquela cidade onde ela trabalha, onde ela exerce atividade rural. Se ela é contribuinte individual ou empregada, ela paga como contribuinte individual ou como microempreendedora individual, ela vai requerer aqui em Fortaleza de qualquer forma. Mas se ela for segurada especial, trabalhadora rural, pode também requerer aqui em Fortaleza, mas tem que ter as documentações, a declaração do sindicato, da onde ela exerce atividade rural. Mas, para ficar ainda mais claro, professor Paulo Bacelar, somente tem direito à licença maternidade as mulheres que são contribuintes do INSS. Ou contribuintes, pagando mês a mês, ou aquela que exerce atividade rural durante 10 meses anteriores ao parto. Mais uma pergunta, o Francisco José dos Santos, do bairro Água Fria, ele diz que foi demitido, a empresa diz que a rescisão é com o sindicato diz que é com a empresa. Afinal de contas, quem é o responsável pela rescisão contratual? É a dúvida do Francisco José dos Santos. Olha, a rescisão contratual é a obrigação da empresa. Agora, se o segurado tiver mais de 1 ano de trabalho naquela empresa, o sindicato precisa homologar aquela rescisão. Somente a função do sindicato é somente essa, de homologação, caso o empregado tenha mais de 1 ano naquela empresa. O Antônio Lúcio Barroso, do bairro Demócrito Rocha, diz que tem 34 anos e 2 meses de contribuição e pergunta se a aposentadoria será proporcional ou com valor integral. Se ele tiver direito a proporcional, nesse tempo que ele tem de 34 anos, é uma aposentadoria proporcional. Mas lembrando, nem sempre as pessoas que têm 30 anos até 35, 31, 32, 33, 34, nem sempre as pessoas que têm esse tempo têm direito à aposentadoria proporcional. Vai depender muito de quantos anos ele tinha na data de 16 de dezembro de 98, que é a data da emenda constitucional número 20. Mas é melhor que nesse caso, se ele não tem, se o salário dele é maior do que o salário mínimo, nesse caso é melhor que ele espere fechar os 35 anos para ele ter direito à aposentadoria integral. Faltam apenas 10 meses. Agora ele tem outra pergunta. Qual seria o percentual? Dá para dizer qual o percentual que ele teria direito? 70% mais 5% para cada ano do pedágio. Vamos dizer que ele tenha 34 anos e tenha direito à proporcional, 4 anos foi o ano do pedágio, o pedágio é o que passa de 30 anos. Se tem 4 anos, 4 vezes 5, 20. Então 70 mais 20. Então a média de contribuições dele, a renda dele vai ser 90%, nesse caso, né? 90% da média. Eu acho que não vale a pena, eu acho melhor ele esperar, a não ser que ele tenha contribuído a vida inteira no salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, o esposo da dona Maria Socorro Nobre de Souza, do bairro Bom Sucesso, sofreu um acidente de trabalho em 1987. Ele recebia 2 salários quando trabalhava, mas ao se aposentar, ficou recebendo um salário mínimo mais 17%. Depois foram retirados esses 17%. Tem como ele receber esse percentual? Como ele conseguiria recuperar esse percentual? Será que ele se refere a perdas salariais, a perda de benefício? Ou existe algum percentual agregado à aposentadoria dele? No momento que a pessoa se aposenta, não tem nenhum acréscimo. O único acréscimo que tem é de 25% para quem é aposentado por invalidez e precisa de um acompanhante. Aí, sinceramente, eu vou ser sincero aos meus telespectadores, que esse índice, esse percentual de 17% não existe, não tem informação que na Previdência tem esses 17%. Pode ser que ele esteja falando de algum benefício trabalhista que ele tinha antes de se aposentar, que continuou trabalhando, continuou tendo, e depois que parou de vez, ele deixou de receber. Mais uma pergunta de uma pensionista que sonha com o casamento, é a Márcia Albano, do Conjunto Ceará. Ela ouviu dizer que quem é pensionista pode casar novamente e não perde a pensão. Ela já viu e acompanhou essa resposta aqui, professor Paulo Bacelar. Ficamos muito satisfeitos que as informações que a gente passa estão sendo absorvidas pelos nossos companheiros telespectadores. Realmente, se você tem uma pensão, você pode casar novamente, que não vai ter nenhuma perda nessa pensão. A Márcia pode casar e ser feliz. Com certeza. Mais uma... Escolher bem o marido, né?
Mais uma pergunta, José Edson Correia de Araújo Henrique Jorge. O José trabalha 8 horas por dia, entrava às 7 horas, tinha intervalo entre 11 e 13 horas e retornava ou saía do trabalho às 16 horas. Agora, ele começa às 7 horas, vai até 11 horas, tem um intervalo das 13 horas e agora fica até às 17 horas, ou seja, está trabalhando 1 hora a mais. E ele pergunta se esse tempo, se essa jornada é correta. Não, se ele está trabalhando 1 hora a mais das 8 horas diárias, que é o máximo, né? Ele tem direito a essa hora acrescida de 50%. José Ricardo Silva Souza, do São Cristóvão, é vigilante. Quando ele se aposentar, vai receber o salário de vigilante mais 30% de risco de vida? Não, o salário do vigilante vai ser a média de contribuições desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Vai ser uma média de tudo que você contribuiu, como vigilante ou como não vigilante. Vai ser uma média geral. Dona Maria de Fátima Freire de Barros tem a seguinte exposição. Dei entrada na minha aposentadoria no dia 23 de fevereiro de 2014 e com menos de um mês veio uma carta negando que faltava documento. Já enviei essa documentação e até hoje não tive nenhuma resposta. Já completaram, professor Paulo Bacelar, 90 dias. O que devo fazer? Olha, se já foi indeferido o benefício, a gente fala que o INSS não nega benefícios, ele indefere, ele não reconhece um direito. Se você não teve o seu direito reconhecido, veja se você já deu entrada com recurso, porque a junta de recursos da Previdência Social ela está sendo muito prática e muito rápida nas suas respostas. Pode ser que esse processo esteja na junta de recursos e ainda não voltou para que a gente possa analisar. Procure a sua agência onde você deu entrada no benefício e peça informações. Dona Maria da Conceição Granja, Portugal, está pagando como autônoma ou como contribuinte individual ao INSS. Com 5 anos de contribuição, ela tem direito a receber o PIS? Não, ela só tem direito a receber o PIS quem recebe como empregado pelo menos 30 dias, trabalhou durante o ano passado, né, o ano anterior, pelo menos durante 30 dias com carteira assinada. Quem paga como autônomo não tem direito ao PIS. Ela pergunta também, professor Paulo Bacelar, se o esposo dela, que recebe auxílio-doença há 7 anos, tem direito à aposentadoria. Olha, 7 anos é um período muito desproporcional para quem ainda não esteja aposentado. Geralmente essas pessoas já deveriam estar aposentadas. Veja se também não foi concedido judicialmente, Zeno, porque quando você concede reativar um benefício judicialmente, aquele benefício não tem data de cessação. A pessoa vai ficar fazendo perícia a cada 6 meses até dar alta ou se aposentar. Não sei como é o caso dela, mas eu acredito que com 7 anos era para ter sido já aposentadoria. Vanessa Viana da Silva mora no Canindezinho, em Fortaleza, diz que trabalhou durante 8 meses sem carteira assinada em uma empresa. Eles prometeram assinar a carteira dela 2 vezes e não assinaram. Faz referência aos dirigentes da empresa. Segundo ela, ficou todo o tempo contratando e depois de um tempo a empresa demite e não paga os direitos que as pessoas têm a receber. O que ela deve fazer nesse caso para receber os direitos que são assegurados pela legislação, professor Paulo Bacelar? Olha, eu acho que ela tem que procurar a empresa, ver se ela ainda faz esse tipo de pagamento, né? Os atrasados e pagar as coisas que ela tem direito. Caso não, ela procure aí um advogado para poder ajuizar uma reclamação trabalhista. Professor Paulo Bacelar, o Francisco José Semião, da Granja Lisboa, diz que trabalhou como porteiro através de locadora. O condomínio exigiu que os funcionários dessa locadora pedissem as contas para continuar trabalhando diretamente com esse condomínio. Assim o senhor Semião fez. Ele recebeu todas as contas, mas o FGTS ficou retido. A pergunta é quando, como e onde ele pode receber esse valor do FGTS retido? Zeno, ele pediu para sair? Nesse caso, eu entendi que o condomínio recomendou pedir demissão e assim o fez. Se ele pediu para sair, ele não terá direito a receber o FGTS. A empresa deveria ter demitido sem justa causa, deveria ter pago a multa dos 40%, ele sacasse o FGTS para que ele pudesse assinar novamente com outro empregador. Se ele pediu demissão, pediu para sair, ele não tem direito a esse saque. Maria Auxiliadora, da Granja Portugal, ficou viúva há 5 anos e o esposo dela trabalhou durante 4 anos com carteira assinada. Ela pergunta se tem direito a receber algum tipo de benefício. Ele ficou... Ela ficou viúva há 5 anos e o esposo... E 4 anos, né, o esposo trabalhou com carteira assinada. Teria que ver se ele, depois que ele parou de contribuir, se ele perdeu a qualidade de segurado. Porque com 5 anos de carteira assinada... 4 anos de carteira assinada, ele fica pelo menos com 2 anos garantido como segurado.
Se nesse período ele faleceu, ela terá direito à pensão por morte. E a gente volta daqui a pouco com o último bloco do Metrópole Debate sobre informações e dúvidas na área da Previdência Social.